Muito bom, gente. Tivemos uma semana abençoada, muita coisa boa está acontecendo. E eu quero repartir com vocês hoje um tema sobre um novo estilo de vida. E existe tantos estilos de vida novos que as pessoas estão adotando. E eu não quero falar nenhum desses que acho interessante. Eu quero falar um novo estilo ligado à sua experiência com Deus, à nossa experiência com Deus. Para muitos de nós, esse estilo de vida que eu quero falar hoje não é novo, porque já vivemos ele ou dele ou com ele há muito tempo. Para alguns talvez seja um pouco mais novo. Mas antes eu queria orar por uma pessoa, uma família nova que chegou na igreja agora. E a Carol deu o nome para batizar, acho que foi essa semana. E ontem o esposo, eles têm eu acho que um aviário. Eu ia fazer coisa de bicho, mas é um aviário. E ele estava fazendo uma entrega de moto e alguém não parou na preferencial e bateu nele. E ele está muito mal no hospital, está em coma. O nome dele é Odilon. E aí eu falei, se o Osni fala que o Odilon está em coma, né? Então tem gente que vai chorar, tem gente que vai se alegrar, brincadeira. Eu falei, então deixa eu falar, que eu mesmo estou falando, aí eles vão ver que não é eu. Queria orar pelo Odilon, ele está lá no Hospital Trabalhador, e a situação grave, mas vamos crer que Deus vai fazer um milagre, vai tirá-lo de lá, e ele com a sua casa servirão a Deus juntamente conosco. Levante sua mão na direção lá do trabalhador. Pai, em nome de Jesus, eu separo esse tempo agora para interceder em favor do Odilon, Pai. Eu oro para que ele seja levantado, Pai, daquele leito de coma lá na UTI, nesse estado grave, a tua mão poderosa se manifeste e o coração da Carol possa se alegrar por ver o milagre do Senhor. Nós cremos, ó Deus, que isto vai acontecer, porque é assim que nós te pedimos, crendo de todo o nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém. Um novo estilo de vida, santidade, texto Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém poderá ver o Senhor. O significado da palavra santo na Bíblia é separado, consagrado. Santidade que vamos ver hoje não tem a ver com o não fazer, mas tem a ver com o ser. Eu queria chamar muita atenção de vocês, né, para esse tema, que você prestasse bastante atenção, né? Meu desejo ao abordar esse tema não é trazer para vocês uma santidade exterior, né, produzida por regras, por mandamentos, por não faça isso, não faça aquilo, mas biblicamente olhando, me parece que a santidade proposta por Deus, primeiramente ela tem a ver com o ser, esta ordem, e a ordem é uma coisa muito importante na Bíblia e na vida. Como o Osni falou, o Djalmo teve aqui na quarta-feira, na quarta primeira quarta do mês. Sempre queremos trazer alguém de relevância, que tenha uma mensagem, que nos abençoou para abençoar a igreja. E esta semana eu ouvi um pastor, eu tinha lido um livro dele, muito bom, e eu pensava que ele morava nos Estados Unidos, pastor Murdoch, mas ele está morando no Brasil. E ele trouxe uma palavra, né, de um livro que ele escreveu, Ordem e Progresso, aquele slogan lá da bandeira brasileira. Deus deu uma revelação para ele sobre ordem na Bíblia e progresso na Bíblia. E é interessante o livro que ele escreveu, como ele aborda esse assunto. Eu convidei ele para estar conosco na quarta do mês de outubro. Estamos acertando esta agenda. E eu queria que você compreendesse que a ordem na Bíblia, ela é muito
muito importante, como na vida também, ok? Então, esse tema eu quero abordar nesta perspectiva de ordem, né? A santidade, ela primeiramente tem a ver com o ser, e só depois com o fazer. A santidade, ela tem origem em Deus. 1 Pedro 15:16. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Preste atenção, né? Deus diz assim: olha, eu quero que vocês sejam o que eu sou. Ele não está falando, dizendo eu quero que vocês façam o que eu faço. Não, ele está dizendo eu sou santo e eu desejo que vocês também sejam santos. A santidade tem origem em Deus. A intimidade com Deus certamente nos levará a ter uma experiência de vida santificada. Essa santidade não é um sistema de regras colocadas sobre os cristãos, dizendo não faça isso, não faça aquilo, não vista desse jeito, não se comporte desta maneira. Não, não, não. Os fariseus, eles tinham um sistema de aparência, e Jesus condenou severamente esta prática. Por muito tempo, e boa parte da minha geração, entendíamos santidade assim, né? Aquilo que você faz, ou aquilo que você aparenta. Santidade tem a sua natureza na graça de Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança. Ele diz: assim como eu sou santo, vocês sejam também. Entendemos pela palavra que santidade, antes de tudo, tem então a ver com o ser e não com o fazer. A causa é a santidade, e o ser é a consequência desta santidade. Daniel 5:12, a Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. Por ter um espírito excelente, ele não se contaminou com as coisas do rei, mas ele decidiu firmemente no seu coração separar-se para Deus, conectar sua vida com o propósito de Deus, ser um jovem íntimo de Deus por meio da oração, e não se misturar, não comer o que todos estavam comendo na mesa do rei. Santidade como estilo de vida tem a ver com essa atitude de Daniel. Ainda que pareça tão difícil falarmos santidade nesse tempo, alguém separado para Deus, alguém viver desta maneira. 1 João capítulo 2, verso 15, 16 e 17. Olha que mensagem aparentemente estranha para nós. Não amem o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, olha isso, a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que coisa, né? João está dizendo, né? Não vivam como as pessoas estão vivendo no mundo. O estilo de vida de santidade jamais vai te conectar com essas coisas relacionadas ao mundo, no sentido de sistema, de valores e de prática. Quando João fala sobre o mundo, ele está falando nesta perspectiva. O que eu sou vai realmente determinar o que eu faço, e não o contrário. No caos, esta coerência, esta ordem não existe. Eu encontrei já várias pessoas, você sabe disso. Venezuela está num caos social, econômico muito grande. E você encontra muitos venezuelanos no Brasil dizendo assim: eu sou engenheiro, mas trabalho
como garçom. Eu sou uma coisa e eu faço outra coisa. O caos sempre vai produzir gente assim, gente que é uma coisa e gente que faz outra coisa. O caos evangélico também produz essa desordem, gente que é crente, mas faz coisas totalmente diferentes daquilo que se espera que os cristãos devam fazê-lo. Então primeiro você é e depois você faz. Não faz sentido querer cumprir um monte de ordenanças para ser santo, se você não é santo, você não é separado, não é consagrado. Isso vai se tornar um peso. Você faz por um tempo e depois você não consegue manter isso. Primeiramente você é santificado pelo poder do Espírito Santo, e aí você vai viver uma vida pautada nos valores de santidade. João 17, 14 a 17, Jesus vai falar também sobre esse relacionamento nosso com o mundo. Ele diz assim: dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Olha isso. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Pois eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Não rogo que os tires do mundo, preste atenção. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Diga assim: eu não sou do mundo. Não parece meio estranho isso nos dias de hoje? Em que a igreja está tão desejosa de ser amiga do mundo, de ser parecida com o mundo, de ser aceita pelo mundo, de caminhar próximo. Jesus disse: olha, eu não sou do mundo, vocês também não são do mundo. Muito, muito interessante esta questão. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que Jesus está dizendo aqui quando se refere ao mundo? Isso não é um mundo geográfico nem físico. Mundo se refere a um sistema de valores contrários à vontade de Deus. É interessante que aqueles que decidem viver esse estilo de vida de santidade não se identificam com os valores e costumes do mundo, mas se ligam a Deus, a sua palavra e com a igreja de Cristo. Jesus falou sobre eu e você em Mateus 5,13. Ele diz assim, Mateus 5,13: o que eu sou, estou falando de ser, vocês são o sal da terra. Diga assim: eu sou sal. Bem bonito. Eu sou sal. Eu sou sal. Está falando de ser. Eu sou sal. E se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O que Jesus está dizendo aqui? Eu sou sal. É interessante o que o Osni falou um pouquinho antes, a gente não combinou, né? Mas tem um ponto em comum aqui. O sal não sofre influência dos outros alimentos. O sal não sofre, é o sal que determina o sabor, ele muda os outros alimentos. Então o que Jesus está dizendo: olha, vocês não vão sofrer influência do mundo, vocês vão influenciar o mundo. Agora, se isso não acontecer, o sal não presta para nada, a não ser para ser pisado pelos homens, diz a palavra de Deus. Quando você coloca sal no tomate, o sal não vai ficar com gosto de tomate, é o tomate que vai ficar com gosto do sal. Agora eu pergunto, a igreja, ela está influenciando o mundo, ou o mundo está influenciando a igreja nos nossos dias de hoje? O que está acontecendo? Quem está influenciando mais?
É a igreja que influencia a cultura do nosso país, ou é a cultura do nosso país que influencia a igreja, né? A igreja está influenciando a política do nosso país, ou a política do nosso país está influenciando a igreja? Jesus disse: a igreja é sal, é ela que deve influenciar e não se deixar ser influenciada. É o que a Bíblia diz. É necessário olharmos, né, para esses princípios da palavra de Deus. Como nós vamos viver um cristianismo autêntico? Ou seja, como vive um cristão autêntico? Eu queria que você pensasse em alguém como um cristão autêntico, não você. Mas pense em alguém agora. Se você tivesse que escolher alguém, essa pessoa para mim é um modelo de cristão autêntico. Pense em alguém, uma pessoa modelo de cristão autêntico. Vejamos o que diz a Bíblia, como é a vida de um cristão autêntico. Colossenses 3, a partir do 1 até o verso 17, diz assim: portanto, vocês que já ressuscitaram com Cristo. Quem aqui ressuscitou com Cristo? Vamos de novo, porque tem uns que estão, acho que estão ainda. Vamos lá. Presta atenção, estou te perguntando. Quem aqui nesta manhã já ressuscitou com Cristo? Levante bem alto a sua mão. Diga assim: eu já ressuscitei com Cristo. Agora vamos ver as características da vida de alguém que ressuscitou com Cristo. Vamos lá, deixa eu repetir o verso primeiro para eu terminar. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são de onde? Lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Verso 2. Olha só. Mantenham o pensamento nas coisas do, vamos comigo, nas coisas do alto e não nas coisas que são terrenas. Esta é a característica de quem já ressuscitou com Cristo. Mantenha o seu pensamento nas coisas lá de cima e não nas que são terrenas. Verso 3. Pois vocês morreram, diga: eu morri. Eu morri. Faz uma cara de morto. Já tem uns que já estão fazendo desde o começo. Eu morri. Presta atenção nessa expressão. Eu morri. Gente, essa é uma expressão poderosa e maravilhosa. Eu morri. O seu eu, assaltante de banco, está morto. Diga, está morto. Vou repetir. O seu eu, assaltante de banco, está morto. Quem aqui tem vontade de assaltar banco? Não, claro que não vai levantar a mão, né? Então, gente, eu não tenho vontade de assaltar banco. Nenhuma. Nunca acordei de manhã e falei: hoje eu vou assaltar um banco. Não tenho vontade de assaltar banco. O assaltante está morto. E o seu? Não tem vontade. É isso que, né, eu morri. Se eu morri, eu não existo para. Não há nenhuma tentação. Você já viu morto tentado? Não, morto não tem tentação nenhuma. Gente, o eu, como é que eu vou usar essa expressão? O eu que bate, que dá vontade. Não, eu não sei o que eu vou falar. O eu violento para minha esposa morreu. Eu nunca acordo de manhã com uma vontade de dar uma surra nessa senhora. Também não adianta, não ia ser louco. Se dá, já passa rápido. Não dá. Eu não acordo de manhã falando assim: ai, hoje eu vou ter que me controlar, porque senão, não, está morto. Está morto. Não há nenhum desejo, nunca tive desejo de dar uma surra na senhora.
Estou falando de desejo, não estou falando de pensamento. Brincadeira, não quero arrumar rolo quando chegar em casa. Porque está morto, está morto. Está morto. O eu. Vamos ver os homens aí. Não vou, deixa quieto, deixa. O eu. Jogador, né? Jogar. O eu, jogador no bicho, como é que está aí? Está morto. Eu não acordo de manhã pensando em jogar no bicho. Não acordo, nem um dia. Sonhei. Nem brincadeira eu posso fazer agora, né? Porque eu já ia fazer uma, isso vai dar um rolo, né? Não posso. Não posso, não vou jogar no bicho, porque não existe nenhuma vontade. Está morto. É isso que a Bíblia diz, vocês já morreram. A morte do velho homem é um dos grandes presentes que a nova criatura me deu. Eu não tenho que ficar lutando com aquilo que está morto. Não tenho que ficar lutando. Está morto, não vai incomodar, né? Vamos continuar. Pois vocês morreram. E agora, já que você está morto, a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Diga assim: vida escondida. Vida escondida com Cristo em Deus. Vamos lá, verso 4. Continuando, vendo as características de alguém, de um cristão autêntico. Por isso, vamos lá. Quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Vamos ao 5. Assim, diga assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Isso aqui é com você que tem que fazer morrer. O que ele fala lá? Fazer morrer o quê? Leia para mim. Não, mas parece que você nem sabe ler. Leia com vontade. Faça morrer o quê? Olha isso. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Ou seja, imoralidade imoralidade sexual. Bem aí, imoralidade sexual. Impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É nosso trabalho fazer essas coisas morrer. Todo dia. Vamos lá, verso 6. E por causa dessas coisas que vem o quê? Ira de Deus. Falar em ira de Deus nesse tempo é quase uma blasfêmia. Ira de Deus. Essas coisas produzem o quê? A ira de Deus, sobre os quais vivem diga, desobediência. Vamos lá, verso 7. As quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas. Diga, no passado. Bora, verso 8. Mas agora, abandonem. Diga, abandonar. Todas essas coisas. O que é para abandonar? A ira. Indignação, maldade, maledicência. Eita, e linguagem indecente no falar. Gente, deixa aí um pouquinho aí, vamos cozinhar um pouco aí. A gente precisa ler a Bíblia, né, irmãos? Tem pastor precisando ler a Bíblia, que agora deu uma moda de pastor falar palavrão. É verdade. E crente também. Você ficou chocado com linguagem indecente. Gente que tem indecência no falar. É para abandonar essas coisas. Vamos para o... Está indo bem aí? Vamos para o 9. Leia lá você mesmo.
Não é para fazer o quê? Não mente. Diga mente. Não mintam uns aos outros. Quem já ressuscitou com Cristo não é para mentir. Gente, tá sério o negócio, não tá? Sério, tá escritinho aí. Não mintam. Não é para mentir. E se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem, diga a imagem do Criador. A imagem do Criador. Nós representamos o Criador. Não há aparição de Deus para a humanidade nos nossos dias. Você não vê, dizendo Deus apareceu lá, Deus apareceu lá. Os homens não poderão ver a Deus, a não ser através dos cristãos que estão na terra, para refletirem a glória de Deus. A igreja foi deixada na terra para refletir a imagem do Deus Criador, de Cristo nosso Salvador. Esta é a igreja que Deus quer levantar através de uma vida de um cristão autêntico. Está escrito aí. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Diga, Cristo é tudo. Vamos lá, o verso 12. Portanto, como povo escolhido, diga povo escolhido. Bem bonito, povo escolhido. Quem se sente escolhido de Deus? Eu me sinto escolhido, povo escolhido. Povo escolhido. E o que mais? Não, lê bem bonito, depois de povo escolhido. Povo escolhido. Santo, diga santo. Santo. Povo santo. Que povo santo é esse? Diga eu e você. Não, fala para o irmão também, para não ficar orgulhoso, parece que é só você. Diga eu e você. Povo santo, escolhido de Deus, santo e amado. Diga santo e amado. Santo, eu gosto dessa palavra junto, santo e amado. Você vai entender isso no final, santo e amado. Santidade tem a ver, com essa conexão do amor que Deus tem por nós. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Deixa eu perguntar para vocês, redes sociais é um lugar da gente se apresentar humilde? Apresente-se com humildade, tá? Você já passou, ok. Não, vamos embora. Suportem-se uns aos outros. Diga para o irmão, te suporto, irmão, bem bonito, mas assim. O Áurea, eu te suporto. A Bíblia diz que é para suportar. Amém? Suportem uns aos outros. E perdoem as queixas que vocês tiverem uns contra os outros. Quem já teve queixa aí contra o irmão? É para fazer o quê? Hoje é dia de ceia, é para perdoar a queixa. Está queixoso, vai lá e perdoa, irmão, eu perdoo. Isso aqui, essa coisa de perdoar o irmão, isso é para a igreja, é para crente. Você precisa ir lá e falar, irmão, eu estou chateado, me perdoe. Hoje a gente vai ter uma ceia, precisa perdoar de novo. Eu nem gosto muito de abrir isso aqui, porque toda vez que eu falo, olha, se eu magoei você, eu quero te pedir perdão, faz fila. E muito interessante, a última vez que eu fiz isso, veio uma irmã e falou assim, ela foi muito transparente comigo. Ela falou, pastor, eu estou tão chateado com você. Eu estou tão triste com você. Que eu não consigo nem gostar de você mais. E ela foi verdadeira. Tem gente que... Ela foi verdadeira. Vocês viram, veio aqui na frente. Gente, eu achei aquilo... Eu não... Falei, o que eu fiz? Não faço mal a ninguém. Tinha a menor ideia, irmão. Falo para todo mundo que alguém pode ficar chateado comigo nesse nível. Entendeu?
Eu descobri, eu não brigo com ninguém, é as pessoas que brigam comigo, né? Na equipe eu nunca brigo com ninguém, eles que brigam comigo. Em casa eu nunca brigo com a Sinorá briga comigo, nunca brigo com as meninas, elas que brigam comigo. Brincadeira. Essa irmã estava tão triste comigo, e eu fiquei tão feliz porque ela veio falar o problema quando a gente tem as queixas e a gente não fala. E aí a gente não pode experimentar uma coisa linda chamada perdão. Isso é inerente à vida dos filhos de Deus. E ela me perdoou e eu também a perdoei. Pensa, né? Tivemos conversando nesses dias. Pensa numa conversa agradável. Que terminou chorando, falou: "Oh, meu velho, eu gosto tanto de você." Ela falou: "Pastor, eu também gosto tanto de você." Porque o perdão restaura relacionamentos. Perdoe uns aos outros. Perdoe como o Senhor nos perdoou. Qual foi a última vez que você perdoou alguém? Chega e fala: "Eu te perdoo, meu irmão. Eu te perdoo, minha irmã." A experiência do perdão tem que existir na vida de um cristão autêntico. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo da perfeição. Verso 15: "Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz." Diga: viver em paz. Bem bonito, viver em paz. Gente, tem eleição esse ano e eu fui chamado para viver em paz. A igreja foi chamada para viver em paz. Nós somos mensageiros da paz. Não consigo imaginar os crentes brigando por causa de candidatos. Tenha sua convicção, você pode ter argumento que você quiser, mas brigar, irmão, perder a paz. Não façam isso. Lá nas redes ficar brigando com os irmãos, ofendendo. Nós somos chamados para viver em paz. Eu queria que o papel da igreja no Brasil, tão envolvida politicamente, fosse colocar o Lula e o Bolsonaro sentados numa mesa, pelo bem do Brasil. Gostaria de ver uma igreja fazendo isso. Parece que nem respiro, mas é isso mesmo. Como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Diga: agradecido. Verso 16: "Habite ricamente em vocês a palavra de..." Ricamente a palavra de Cristo. "Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração." E verso 18: "Tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai." Diga amém. Que texto maravilhoso, hein? Ele fala de uma pessoa que nasceu de novo, num novo estilo de vida. Para quem já nasceu, já foi regenerado, experimentou a salvação em Cristo. E aí pode, isso aí tem a ver comigo, com você. Mas às vezes nós estamos tão distantes da realidade do reino. Estamos no reino, mas a nossa cultura, o nosso estilo de vida não tem a ver com as coisas do reino. Será que o que Paulo escreveu ficaria bem para você e para mim? Em Gálatas 2:20, diga assim olhando para mim: "Eu já fui crucificado com Cristo." Até aqui está indo bem. Assim, já perdi meia dúzia aí, né? Assim, já não sou eu quem vive. Até aí está indo bem. Mas Cristo vive em mim. Olha só. Eu já estou crucificado com Cristo, assim já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim.
A vida de santidade que vivemos mostra ao mundo como é Cristo e como é o reino de Deus. Porque Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Depois que o Jaziel deu a aula inaugural, eu também quis ler e fazer algumas anotações. A.W. Tozer escreveu: santo sem santidade é a tragédia do cristianismo. Vou repetir, foi ele que disse: santos sem santidade é a tragédia do cristianismo. Santos sem santidade é a tragédia da igreja. E santos sem santidade é a tragédia do próprio cristão. Primeira Tessalonicenses, sabe, eu procurei trazer bem embasamento bíblico sobre essa coisa de santidade, pelo distanciamento das nossas mentes e corações em relação a esse assunto na igreja. Porque a impressão que dá é de que a gente pode ser mundano e fazer parte do corpo de Cristo ao mesmo tempo. E que falar sobre santidade, transformação, arrependimento está fora de moda. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8 diz assim: a vontade de Deus, diga a vontade de Deus. A vontade de Deus é que vocês sejam, abstenham-se da... Meu Deus! Talvez uma das maiores tragédias do casamento do nosso tempo chama-se pornografia. Pecado escondido. Desgraça a vida de milhares de pessoas, homens, mulheres, jovens, meninos e meninas. Deixa lá um 3 para mim, até eu terminar, por favor. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Imoralidade por tudo que é lado, irmão. Filmes, nem sei, eu nem sei falar dessas coisas, porque os meus filmes não tem muito isso, né? A maior coisa que eu vi no filme do Jeca foi a mulher levantou o vestido para cima do joelho, já foi um escândalo. Imoralidade por tudo que é lado. Tudo que é lado. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se, diga abstinência. Bem bonito, abstinência. Abstinência da imoralidade sexual. Verso 4. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Diga santa e honrosa. Diga controle no corpo. Santa e honrosa. Gente, vocês querem que Paulo escreva mais claro do que ele está escrevendo? Que ele fale mais claro para mim e para você? Controle sobre o seu corpo, vivendo de forma santa e honrosa. Vamos lá. Não dominados pela paixão dos desejos desenfreados, como os pagãos que não ou que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para, mas para, diga assim, eu sou chamado para a santidade. Eu sou chamado, você, nós. Verso 8. Portanto, olha isso. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas está rejeitando a Deus, que nos dá do seu Espírito Santo. Ah, pastor, você sempre com essa conversa, né? Querido, isso é muito sério, a gente precisa entender
nesse tempo. Isso é tão contrário a tanta coisa que a gente está vivendo e convivendo. Eu não consigo imaginar que as pessoas que vivem a desgraça da imoralidade sexual no mundo, elas venham para a igreja procurando a mesma coisa. Não consigo. A pessoa já está saturada daquela nojeira, daquela imundícia, ela vem para a igreja procurando uma coisa diferente. Agora, se ela encontrar a mesma coisa, por que ela vai ficar na igreja? Que razão? Quando eu não conhecia Jesus, que eu estava, no sistema do mundo, eu estava lá. Mas quando eu encontrei a Cristo, eu queria uma vida diferente. Eu queria a coisa que mais me agradou. Pode não ser para você, mas a coisa que mais me agradou, quando eu tinha 18 anos, quando eu cheguei no meio dos crentes, coisa que mais me agradou, é saber que os crentes não fumavam nem bebiam naquele tempo. Isso me agradou muito. Porque eu tinha tomado um porre, imagina eu bêbado. Gente, eu fiz tanto fiasco, que eu tinha vergonha daquilo que eu tinha feito. E eu queria um lugar em que eu nunca mais fosse passar aquela vergonha. E graças a Deus nunca mais passei. Não é ser contra, meu irmão. Por favor, entenda. Eu passo. Não é ser contra. Mas é estar num lugar seguro. É estar num lugar onde essas coisas, não é proibido, mas eu não preciso fazer, ter acesso a isso. Eu tenho um neto de 16 anos, o Davi. E quando eu olho, para o Davi, e eu penso que se depender de mim, eu nunca verei o Davi bêbado, se depender de mim. Se depender de mim, eu nunca vou ver você bêbado, eu nunca vou ver seu filho bêbado, eu nunca vou ver seu neto bêbado. O Benjamin está aqui na minha frente, vai fazer 1 aninho. Se depender de mim, Benjamin, você nunca vai usar droga. Que vovô não vai queimar um crack com você. Isso é um lugar seguro para nós, irmãos. É um lugar seguro para a igreja. É esse lugar, portanto, estar no lugar desses. Vocês já estão vindo? Já, vamos embora. Vamos lá, terminou aí. Gente, nós temos liberdade, cada um pode fazer, conduzir a sua vida. Mas vamos olhar para a Bíblia, o que a Bíblia diz. Está aqui o meu genro que eu amo, Anderson está aqui, se depender de mim, Anderson, você nunca vai encontrar um exemplo. Espero que Deus me dê essa graça para adulterar. Eu espero, com seu pai, comigo, nunca vai aprender. Espero que isso aconteça na igreja, que a igreja não seja um lugar onde a gente vem aprender a fazer essas coisas, mas que a igreja seja um lugar onde a gente aprenda a viver em santidade, porque isso é uma bênção para os filhos de Deus. Não faz sentido pertencermos ao reino de Deus e vivermos na prática da moralidade, do roubo, não faz. Eu gosto de pensar, como é que Jesus lidava com isso? Ele não fugia desses contatos com pessoas que tinham essa situação. Uma vez ele encontrou com uma mulher apanhada no ato do adultério. Quando fala isso, meu filho, eu fico, como isso? Essa mulher foi pega num relacionamento fora do casamento com uma pessoa que não era seu marido, claro. E os fariseus trouxeram essa mulher para Jesus. Imagina a vergonha dessa mulher. Publicamente exposta. Todo mundo a acusando. Imagina a alma dessa mulher. Imagina os sentimentos desta mulher. E eles trazem a Jesus. E quando Jesus olha para esta realidade, vocês conhecem a história. Jesus não vem com inúmeros decretos para essa mulher.
Jesus não vem com uma sentença de condenação para ela, como os fariseus estavam trazendo. Ela tem que ser apedrejada e morrer. Preste atenção como Jesus lida com isso. Diz o verso 11 do capítulo 8. Disse Jesus: mulher, ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Olha que coisa linda. Eu não condeno você. Eu não condeno o que você fez. Mas eu tenho uma notícia para você. Eu tenho uma notícia. Muita gente, muitos pregadores e pregações e teologia ficam aqui hoje. Eu não te condeno. A gente não condena mais nada. Em cima daquilo que Jesus disse. Nada mais. Não, Jesus não condenou. Eu também não condeno. E está certo. Mas não parou aí. Jesus dá uma notícia maravilhosa para essa mulher. Uma notícia maravilhosa. Ele diz: mulher, a partir desse encontro que você teve comigo, a partir desse perdão que você recebeu, eu tenho uma notícia para dar a você. Mulher, vá e não viva mais na prática desse pecado. Você está livre para viver uma vida de santidade a partir de agora. A notícia que eu tenho para a igreja: nós estamos livres em Cristo para viver uma vida de santidade ainda nesta terra, pelo poder do nome de Jesus, pelo encontro que nós tivemos com Jesus. Isso é uma boa notícia, meu irmão. Não é uma imposição do não pode. Mulher, você não pode mais fazer isso. Não, eu tenho uma notícia para você. Você não precisa mais fazer isso. Você não precisa mais viver nesse caminho. Você está livre. Você está livre. Que coisa maravilhosa, irmão, irmã. E a última coisa: santidade, para não ser pesado, ela tem que ser uma expressão de gratidão. Vou repetir: a santidade, para não ser um peso, para não ser um jugo, ela tem que nascer de um coração grato a Deus. Gente, eu tenho tanta gratidão a Deus. Eu sei que você tem também. Eu tenho muita gratidão a Deus. Eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse encontrado Jesus aos 18 anos. Eu tenho muita gratidão. Não é por mim, não é pela minha força, não é pelos mandamentos da igreja, mas eu encontrei Jesus e Ele mudou a minha história. Eu tenho gratidão. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu espero que você entenda. Eu acho que você entende. Minha fidelidade a Sinorá tem a ver com a gratidão que eu tenho por Deus me tê-la dado como esposa. Eu podia ter casado com uma cascavel. Tem coisa por aí que é complicada a vida. Deus me deu uma mulher que é uma bênção. Então, eu tenho gratidão. Eu tenho gratidão. Quando eu fiz 18 anos, eu fui para o quartel e cortaram o meu cabelo. E quando eu me olhei no espelho, eu me achei muito feio. Pensa, eu estava namorando uma menina feia. E aí eu fiz um juramento para ela. Eu falei: olha, você viu como eu estou feio? Ela falou: tá mesmo. Eu falei para ela assim: ó, se tu, mesmo eu feio, se tu concordar em casar, não terminar o namoro, eu caso com você. Que bom que eu não cumpri esse mandamento e nem Deus deixou. Deus tinha separado uma esposa para mim. Eu falo para você, homem, se você já fez alguma besteira de adultério, a partir de hoje, diga para sua esposa: tu sabe que eu arrependi, e a partir de agora, por gratidão, eu vou viver para você. Gratidão, irmão, gratidão. Sabe por que eu não assisto pornografia? Sabe por que eu não assisto pornografia? Vou falar uma coisa para vocês. Preste atenção. Eu falar isso assim, quero
Gente, eu tenho tanta gratidão pelas filhas que Deus me deu. Eu não consigo imaginar eu como pai. A imagem que elas têm de mim como pai. O carinho que elas têm por mim como pai. A maneira que elas me honram como pai. Eu não consigo pensar nisso. Eu tenho gratidão. Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de uma família que eu amo e que eu me sinto amado. Então a gratidão, a minha casa, me impede de andar por esses caminhos de imoralidade, porque eu penso na minha família. Eu penso na igreja, gente, eu tenho uma gratidão pela igreja. Eu tenho uma gratidão por vocês, que domingo após domingo vem me ouvir nessa casa, 35 anos me ouvindo, e acreditam que eu sou um homem de Deus. Eu tenho gratidão por esse povo. Eu não consigo imaginar trair a confiança de vocês, ainda que seja só eu lá sozinho. Mas como? Eu tenho gratidão a Deus, muita gratidão a Deus. Essas coisas, esse coração de gratidão faz com que a santidade seja uma coisa leve na vida, não seja uma coisa pesada. Eu vou ler um texto, 2 Samuel capítulo 9, do verso 1 até o 13. Eu não vou ler todo o texto porque o meu horário está um pouquinho já no final, mas vai contar a história de um rapaz chamado Mefibosete, neto de Saul. Esse menino, ainda pequeno, a empregada deixou ele cair, ele quebrou os pés, ele ficou aleijado. Quando Davi assumiu o poder, o reinado, então Saul foi deixado e toda a sua descendência também. E Mefibosete, agora sem herança, sem nada, sem nenhum acesso ao palácio, ele foi embora para uma cidade chamada Lodebar. E lá ele viveu, constituiu sua família. Diz a Bíblia, alguém que poderia ser muito rico, agora vive na miséria, na pobreza, cheio de traumas. Ele tinha uma imagem tão deturpada dele mesmo, que quando Davi manda chamá-lo, diante de Davi ele diz: meu Senhor, que queres tu de um cão morto? É assim que ele se via, um homem completamente na miséria. E Davi disse: eu tenho um coração grato pelo seu pai Jonatas, e eu tenho um coração grato. E era costume dos reis mandar matar a dinastia, a herança, ou as pessoas que eram da família do rei deposto. Talvez Mefibosete pensava que Davi ia matá-lo, mas ele disse: não, eu quero usar de misericórdia com você. Eu quero trazer, disse aos empregados e disse a Mefibosete, eu quero tirar você de Lodebar e eu quero trazer você para o palácio. Mefibosete, eu quero que você se assente à minha mesa e coma na minha mesa, que você vista as melhores roupas e que você tenha o melhor que o rei pode oferecer para você. Sabe, eu fico pensando, Mefibosete com suas roupas tão velhas, esse homem podia dizer: eu não consigo viver no nível da mesa do rei, eu sou um aleijado, eu não estou acostumado com esse tipo de comida, eu nem sei me comportar na mesa do rei. E ele poderia ter rejeitado o amor de Davi. Mas diz a Bíblia que Mefibosete aceitou com toda a sua casa. E ele se assentou por gratidão ao amor daquele rei, naquela mesa tão diferente. E se acostumou com os novos ambientes e costumes do palácio.
Quando Jesus me tirou lá do mundo, como tirou você, todo quebrado, arrebentado, uma imagem totalmente distorcida, Ele nos convidou para nos sentar à mesa da santidade do Rei, a nos vestirmos com as vestes de santidade, a ter santidade como um valor da nossa vida. E aqui quero fazer uma ilustração. Interprete da melhor maneira possível que você puder. Nesta miséria toda, se fosse na nossa cultura, talvez Mefibosete era acostumado a beber pinga, sabe pinga? Uma coisa bem amarga, bem ruim. E aí agora o rei convida ele para se sentar à mesa e beber vinho da mais nobre qualidade. E aí Mefibosete, não entendendo, ele poderia fazer o seguinte: pegar a garrafinha de pinga dele, colocar na mochila e levar escondida, e lá no quarto, quando não estava na presença do rei, beber um pouco daquela pinga amarga, escondido. Ou, penso eu, que ele deixou a pinga lá para trás e falou: agora eu tenho vinho da melhor qualidade. Não faz sentido continuar bebendo esse cálice amargo se eu posso beber o vinho na mesa do rei. E eu penso que essa ilustração nos ajuda a entender. Não faz sentido trazer algumas coisas que amargaram tanto nossa alma lá no passado para um lugar escondido no palácio que Deus nos chamou. Meu desejo é que eu e você entendamos essa mensagem, né? E compreendamos o amor de Deus, e por gratidão a Deus, a sua graça em Cristo, possamos decidir viver uma vida de santidade na presença de Deus. Que não seja um peso para você, que santidade não seja um peso para a igreja, mas seja um novo estilo de vida que eu e você já adotamos, e os que estiverem chegando nesse tempo nessa casa possam adotar também. Vamos ficar de pé, meu irmão, minha irmã.